Saúde. E aí, beleza? Preparado para mais uma aula de biologia? Legal, hein? Estou te convidando a dar um pontapé inicial na nossa genética referente à herança e sexo. Nessa aula a gente vai ter uma ideia, uma visão geral sobre esse assunto, um assunto que é extremamente importante no estudo da genética. Tá preparado? Então vamos lá. Bem, para começar, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. Já imaginou a situação de eu ter uma queda completa de cabelo e ficar assim, ó? Viu? Então, esse caso que você está vendo é o que a gente chama de alopécia androgênica. Nossa, Davis, que nome estranho. Pois é, isso é o que a gente chama no popular, né? Quando a pessoa fica completamente careca. É a calvície, tudo bem? A calvície, ela nada mais é do que uma herança que tem influência do sexo. Você já se perguntou por que você encontra no dia a dia mais homens com calvície do que mulheres com calvície? Então, isso é uma coisa que a gente vai explicar mais na frente. Por isso que eu convido a você a acompanhar as nossas aulas sobre genética e outras aulas mais de biologia e outras matérias também aqui no estúdio. Vamos lá então? Então tá. Olha só, a ideia da herança e sexo, ela surgiu a partir daquele grande experimento, né, que foi feito por Mendel, que originou o que a gente chama de primeira lei de Mendel. Como assim, Davis? Os trabalhos de Mendel, que foram pela primeira vez publicados no final do século XIX e depois foram reapresentados pela sociedade científica no começo do século XX, o que acontece? Esses trabalhos, uma vez reconhecidos, eles meio que serviram como uma lenha para aquecer a fogueira da genética. Tudo bem? Diversos estudiosos começaram a ler os trabalhos de Mendel e tiveram a seguinte ideia: vamos pegar essas experiências que Mendel fez com ervilhas e vamos aplicar em outros seres? Muito bem, até aí tranquilo. O que eles esperavam de maneira imediata? Bem, se Mendel fez experimento com ervilhas, se eu fizer experimento com outros seres vivos, para teoricamente dar exatamente a mesma ideia. Aquela proporção de 3:1 que a gente já conheceu na genética mendeliana de primeira lei. Tudo bem? Porém, olha só que interessante. Em 1906, esses dois pesquisadores que você está vendo, o Don Gaster e o Raynor, eles fizeram um experimento para determinar a cor da asa da mariposa. Fizeram o mesmo procedimento, geração parental, indivíduos puros, pegou a F1, deixou fazer um cruzamento entre os indivíduos da F1 e quando for observar a F2, não batia. No mesmo período, entre 1906 e 1907, o Batterson fez o experimento para determinar a cor da plumagem de galináceos. Mesmo procedimento da primeira lei. Cruzou os puros, pegou a F1, deixou cruzar para verificar a F2, o resultado não bateu. Resultado disso? Os resultados deram diferentes da primeira lei. E aí gerou-se a pergunta: por quê? Muito bem. Em paralelo a isso, estavam acontecendo no que a gente chama de citologia, né, no estudo das células, outros pesquisadores, inicialmente o Hering, depois o Wilson e depois o Stevens, eles estavam fazendo experimentos para poder entender como acontece o processo de meiose. Tudo bem? E fazendo esses experimentos, o que eles perceberam? Que quando eles tinham a meiose, quando eles acompanhavam a meiose para gerar espermatozoides e a meiose para gerar óvulos, o resultado era a formação de cromossomos ou de organizações diferentes. Por exemplo, quando o Hering e o Wilson estavam trabalhando com insetos, eles percebiam que quando o óvulo era produzido, ele tinha cromossomo a mais do que o espermatozoide. Enquanto que Stevens, quando estava fazendo esse processo de análise da meiose de animais galináceos, de animais mamíferos, ele percebia que tinha um cromossomo que tinha um arranjo diferente do outro. Ou seja, observa comigo, os estudos sobre a meiose na formação dos gametas indicaram a existência de diferenças cromossômicas entre os machos e as fêmeas. Se eu tinha uma diferença cromossômica entre os machos e as fêmeas,
O que isso indicava? Que o comportamento genético em machos e fêmeas poderia ser diferente. Então, o que foi que eles estabeleceram? Que as características que os indivíduos do sexo masculino e feminino apresentam, algumas podem ter coincidência, tudo bem? E outras podem ter diferenças, por quê? Porque vão ser heranças que estão ligadas à parte sexual. Agora, quer ver como você entende? Sabe por que eu fiz essa brincadeira com a calvície? Por quê? Porque a calvície é uma herança que é influenciada pelo sexo. Como ela tem influência do sexo, a gente vai conhecer depois que os homens têm maior probabilidade de ter calvície do que mulheres. Entendeu? Ficou claro? Então, esse é o pontapé inicial da nossa aula de herança e sexo, e a partir daqui a gente vai começar a discutir todos os casos. E é claro que eu lanço para você o convite de quê? De nos acompanhar. Tudo bem? Manda ver nos estudos aí. Um forte abraço, até a próxima aula. Tchau.